Hoje em dia estamos acostumados com marcas que duram entre 1 a 2 anos, ou até bem menos do que isso, sendo coisas que duram alguns meses como se fosse apenas um meme. Mas no caso de hoje é totalmente diferente, já que envolve uma das franquias mais famosas da cultura pop como um todo, que no caso é Pokémon, onde você gostando ou não, não dá pra negar que é uma franquia que tá aí fazendo sucesso há anos, com lançamento de jogos, brinquedos, animes e tudo mais o que você puder imaginar. E mesmo particularmente eu não me interessando por essa franquia, eu não vou ser idiota de olhar pra tudo isso e forçar a barra chamando Pokémon de relevante. Mas não estamos aqui pra falar sobre a franquia e seus jogos, mas sim especificamente daquele que é considerado um mascote dela, ou pelo menos é o primeiro bichinho que vem na mente das pessoas quando falamos a palavra Pokémon, o Pikachu. E também vamos entender como ele foi utilizado para simplesmente fazer uma algazarra nos computadores lá nos anos 2000. E antes de entender sobre o vírus e também da parte técnica que gira em torno dele, precisamos entender uma coisa importante, que é o contexto no qual o Pikachu estava inserido. E caso você tenha os seus 20 anos pra frente, muito provavelmente o seu primeiro contato com a franquia Pokémon não foram com jogos, mas sim com um anime que passava até mesmo na TV aberta aqui no Brasil, e chegava a ser assunto dentro das casas caso você tivesse algum irmão ou primo que curtisse esse desenho, e na pior das hipóteses, com seus pais, que via de regra eram mais conservadores, e em casos extremos, chegavam até mesmo a te proibir de assistir o desenho, falando que era do demônio ou qualquer narrativa capenga que tinha na época, e isso era bem mais comum do que parece. E como eu sempre tenho o costume de falar, nós não somos especiais. Logo, outras crianças de outras regiões também tiveram o primeiro contato justamente com o anime, já que era mais fácil de ver o Pikachu ali do que nos jogos da época, pois para jogar você teria que ter o console da Nintendo e o jogo, o que dependendo da região, como Europa, Ásia e América do Norte, era muito mais fácil de comprar os dois sim, mas não significa que quem morava nessas regiões conseguia comprar as duas coisas a qualquer momento. Não é assim que a banda toca até hoje. E mesmo tendo esses jogos ou não dá pra negar que o Pikachu era visto como um mascotinho fofinho que toda criança queria ter, não necessariamente pra botar ele pra brigar com outros animais, mas sim de cuidar dele, de ter um amiguinho, como se fosse um cachorrinho. E se você já ligou o 2+2, já entendeu que quanto mais uma franquia faz sucesso, mais coisas ela pode vender, e a mesma lógica se aplica a um personagem, que no caso é o Pikachu. E as empresas envolvidas, tanto nos jogos quanto nos animes, não foram bestas e resolveram vender tudo quanto é tipo de coisa, bonequinhos, cartinhas, material escolar, tudo que você puder imaginar, e até colocaram Pikachu para aparecer nos eventos mais aleatórios possíveis, justamente para chamar a atenção da criançada. E sabe uma frase que ficou bastante popular na internet e que também se encaixa no contexto que eu vou falar agora? Não existe adulto fofo. Se você pensou que no máximo teria CEO de empresa feliz com vendas de bonequinhos de um bicho amarelo, nananina não. Também teve um outro grupo de pessoas que ficou dando um sorriso de orelha a orelha com toda essa situação do Pikachu, os hackers, ou pelo menos fingiu que eram. Mas chegou o momento de falar sobre o vírus em si. Tudo começou em junho de 2000, que foi quando esse vírus foi lançado. E segundo registros, esse vírus tinha 4 nomes diferentes, sendo Pokémon.exe, Poké.exe, Pikachu.exe e Pikachu Pokémon tudo junto.exe. Mas a galera da época se lembra mais do Poké e do Pikachu.exe. E a única coisa que muda é o nome, e não o que ele fazia no computador. Ou seja, tanto faz. Mudava o nome, mas era a mesma coisa. Que por falar nisso, o vírus funcionava da seguinte forma: uma pessoa acessava um clone do site do Pokémon para ver alguma notícia ou baixar alguma coisa de lá, como um wallpaper ou desenhos para colorir, e de brinde recebia esse executável do Pikachu. E a vítima, que muito provavelmente era um pitico, clicaria para abrir o programa do Pikachu para ver o que tinha, já que muito provavelmente o pitico pensaria que era um jogo ou qualquer coisinha para passar o tempo. Mas não, era a coisa visualmente mais decepcionante que tinha, que era um gifzinho do Pikachu com a seguinte mensagem: entre milhões de pessoas ao redor do mundo, eu encontrei você. Não se esqueça desse dia em todos os momentos, meu amigo. E rapaz, esse meu amigo tudo em maiúsculo é mais creepy que muita história de terror que estamos acostumados a ver na internet, já que é uma coisa ameaçadora dentro de uma coisa que não é ameaçadora, como um gif do Pikachu. E fora que também parece muito mais algo que um stalker faria, o que deixa as coisas bem mais creepy. E somando isso com o fato de muito provavelmente quem tem baixado esse tipo de coisa for um pitico, torna as coisas ainda piores. É quase como se um esquisito tentasse falar alguma coisa contigo forçando uma intimidade, que não tem, né? E bom, eu acho que isso daí acaba traduzindo mais ou menos a sensação que eu tive quando eu vi isso pela primeira vez. Mas tá, voltando ao foco aqui, depois que esse GIF aparecia na tela, aparentemente o computador tava normal, né? Não tava. O sinal mais gritante dessa situação é o que vem através do Microsoft Outlook, que é o gerenciador de
e-mails que muitas pessoas utilizavam na época. Na verdade, tem empresas que ainda utilizam, mas é bem menos do que naquela época. O que acontecia no Outlook era o seguinte: eram enviados cópias do executável do Pikachu para todos os contatos da pessoa imediatamente, e se um desses contatos abria o programa do Pikachu, isso ia se repetindo até dar um ruim federal. E esse tipo de vírus tem um nome, o Worm. E trazendo uma analogia com coisa da vida real, é como que se no seu bairro tivesse tendo problemas com alguma praga, como ratos, baratas ou escorpiões, por conta de um terreno onde a galera joga tudo quanto é tipo de lixo. Essas pragas entram na sua casa, em todos os cômodos, nos seus vizinhos, a mesma coisa, e aí acaba gerando um baita de um problemão. Mas se você acha que era só isso que acontecia, não, ainda não acabamos com isso, tem mais coisas ainda. Nos Windows mais antigos, antes do Windows XP, tinha um programa dentro da pasta System32 que se chamava Altexec.bat. E beleza, pra que ele serve? Ele serve pra uma coisa: carregar coisas junto com o sistema operacional. E se você souber o que está fazendo, já pode carregar um Windows com algum programa específico ou executar comandos para agilizar alguma coisa. E as linhas de comando que foram adicionadas depois que as pessoas clicavam no Pikachu foram essas que eu deixei na sua tela. E sim, eram comandos para deletar as pastas Windows e System32. E essa carinha que fica no final significa para deletar tudo que tem aí, independente do tipo de arquivo, só exclui e dane-se. Ô louco, Luquita, era fácil assim de deletar as coisas no Windows antigamente? Pior que sim, e não é nem piada. Você poderia deletar a pasta System32 sem querer, tanto que tem até uma piada por conta disso, de melhore seu computador ou aumente o FPS dos seus jogos deletando a pasta System32. Mas tem uma coisinha aí com esses comandos que eu coloquei na sua tela. Quando você acaba reiniciando o computador e o Altexec acaba sendo executado, ele vai perguntar se você realmente quer fazer isso. E aí você tem duas opções: digitar Y para dizer sim, no caso yes em inglês, ou N de navio para não. E aí bastava você apertar a letra N que tava tudo suave. Agora se você apertasse Y e Enter, aí já era, deletava tudo mesmo, e aí vai ter que formatar o PC. E aí eu fico pensando quantos piticos apertaram sim, no caso Y, para ver se tinha alguma coisa do Pikachu, ou só para iniciar o sistema e no fim acabou deletando tudo. Imagina a surpresa do pai e da mãe ao ver o computador parou de funcionar. Bom, pelo menos não afetou tanto empresa, né? Pelo menos não encontrei nenhum registro de várias empresas que foram afetadas de forma bruta, como sei lá, um I Love You, por exemplo. E sim, isso é o poderoso vírus do Pikachu, que deu dor de cabeça para muitas famílias nos anos 2000. Por sorte, como eu falei anteriormente, o número de empresas afetadas deve ter sido muito pequeno, já que teria que ser muito juvenil para abrir isso daí no computador da empresa, ainda mais com todos ligados na rede. Ia ser basicamente assinar uma demissão por justa causa. Mas os computadores domésticos não tiveram a mesma sorte. Mas eu gostaria de saber de ti, o que você achou desse vídeo? Deixa seu comentário aqui que ele é muito importante. E caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. E qualquer gorjeta vai ser de grande ajuda. Além disso, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem o link do meu servidor do Discord. E entrando lá, tu pode falar comigo e com a minha comunidade. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!